Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 8 de outubro, a lição 2, ela tem como título O Deus Triuno, a origem da missão. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo João, capítulo 20, do versículos 21 e 22. E aqui nós temos a verdadeira compreensão de que a missão ela tem uma origem na Trindade. E a origem da missão no mundo se encontra-se somente em Deus, que Ele é o missionário. É Ele quem executa seu plano de salvação em Jesus Cristo, seu Filho amado, com a intercessão do Espírito Santo para convencer as pessoas do pecado e ao arrependimento. E assim nós temos a participação da Trindade na missão. A universalidade do plano e da mensagem de Deus, ela já começa a aparecer no início do mundo, lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 30, onde Deus dá uma repreensão a Satanás após ele fazer com que os nossos primeiros pais pecassem, onde eles foram enganados, E Deus dá um aviso para Satanás, dizendo que ele seria derrotado porque o filho da mulher iria pisar na sua cabeça, ou seja, Jesus iria morrer na cruz e iria derrotá-lo. E ali Jesus iria vencer a morte e o pecado. E onde Deus, Ele é o próprio missionário, porque Ele é o dono da missão. E já aqui em João capítulo 20, versículo 21, Jesus, depois dele ascender aos céus e ressuscitar, ele aparece aos discípulos que estavam assim trancados assim numa casa, e sem abrir a porta, Jesus se pôs em pé no meio deles, E ali Jesus dá continuidade da missão. Ele começa a instruir os seus discípulos de como eles deveriam se portar no mundo, dando assim a devida compreensão como seria a missão. E ali ele mostra que a missão ela pertence ao Deus triuno, com a atuação das três pessoas da divindade, justamente para salvar as pessoas, e que ele, Jesus, nunca falhará de estar junto com elas, porque o Espírito Santo estaria atuando e dando sabedoria, ou seja, Deus utiliza de nós como uma ferramenta para proclamarmos o Evangelho da paz e a salvação das outras pessoas, mas com a atuação da Trindade. E assim, a atividade missionária, ela é primeiramente um trabalho do Deus triuno. E isso já vem antes da fundação do mundo, onde Deus já planejou muito antes de criar o ser humano e de salvar caso acontecesse alguma coisa de errado. Por isso que Jesus, quando ele esteve entre nós, ele deu uma missão de nós proclamarmos o Evangelho, onde através de nossas vidas, nossos testemunhos, nós pudéssemos ser ferramentas para alcançar pessoas para o teu reino, levá-las ao arrependimento com a atuação do Espírito Santo, para que elas pudessem se render a Cristo e serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o próprio Jesus fala lá em Mateus 28, 19. E também é repetido ali em Lucas, em seu livro, onde ele faz uma narrativa
do que faz cada pessoa da divindade, promovendo a missão para salvar o ser humano. E a missão do Deus nas Escrituras tem como centro o único caminho para a salvação através do seu Filho Jesus, onde o próprio Cristo, quando esteve entre nós, disse a seus discípulos, e também, para nós hoje, é claro, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, que está lá em João 14,6. Você quer algo mais claro que isto, dito assim pelo próprio Jesus, quando ele estava ali com seus discípulos? Quando você vai tomar consciência e parar de ser enganada por esta Roma espiritual que se encontra entre nós? Se Jesus diz que ele é a única verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. E Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, nos ajuda a entender que a centralidade do Deus triuno está em sua missão nesse mundo. Na Bíblia nós vemos de tal modo que o Deus trino, ele é o autor de tudo, nos mostra que são três pessoas e cada uma tem uma atividade, uma ação diferente uma da outra. E ali está o poder articulador de toda a obra missionária. Ou seja, a missão cristã está relacionada ao Deus triuno, onde o ponto central de tudo se converte em Jesus Cristo, o único meio de salvar o ser humano, cuja chave é o entendimento. E a missão está voltada para cima, para a glória de Deus, para dentro da igreja, para nós termos a plena compreensão, e para fora, para a nossa evangelização de todas as outras pessoas, de todos os pecadores que se encontram no mundo, para que eles conheçam o Filho de Deus, Jesus, e assim a missão ela é um dos atributos do Deus Pai. E nessa lição, conforme João capítulo 20, versículos 21 e 22, podemos ver perfeitamente e compreendermos que a missão que o próprio Cristo delegou a cada um de nós, como uma ordem, que ele manda, essa missão ela não é nossa, ela pertence exclusivamente ao Deus triuno, de onde vem a origem da missão. E nós temos que fazer se nós queremos nos salvar, E assim Deus não falhará em nos ajudar, em capacitar, nos dar dons e talentos, e jamais nós poderemos ter mérito algum. É sempre confiar e ter fé no nosso Salvador Jesus. Tudo que o Salvador fez por nós, saindo do seu trono da graça, de fazer a sua missão aqui, morreu na cruz por nós, ele fez para o seu Pai Celestial, por amor, que teve a origem lá no céu pelo Deus Pai, que está lá em João capítulo 4, versículo 34, João capítulo 5, versículo 30 e João capítulo 12, versículos 45. Somente devemos sempre lembrar que a missão de Cristo neste mundo não começou com ele, quando ele veio a este mundo de pecado. Cristo já havia recebido do Deus Pai a incumbência antes da fundação do mundo, antes da criação. E é mencionado no livro do apóstolo Paulo, de Efésios capítulo 1, versículo 4, e também fala no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Assim, o Criador e mantenedor do universo planejou com antecedência buscar a humanidade para cumprir seus propósitos antes de lançar as bases de nosso planeta, a fundação do mundo, e intencionalmente entrou na história do universo. Se nós observarmos as Sagradas Escrituras, o Filho de Deus,
dentro da Trindade, foi as três pessoas, né, Pai, Filho e Espírito Santo, que criaram o mundo. Falar em João 1,3. E na plenitude do tempo, que Paulo fala em Gálatas 4,4, também confirma, onde Deus Pai demonstrou seu amor sem igual, enviando seu Filho unigênito para a terra, para morrer por nós pecadores, que fala em João 3, versículos 16 e 17. Tendo assim uma morte horrível de cruz, sendo humilhado, esbofeteado, e venceu o pecado e a morte eterna por amor a nós. E vejamos, Jesus veio a este mundo enviado pela Trindade em comum acordo. E o Espírito Santo veio, né, até aqui e está entre nós, porque Jesus, ao chegar nos céus, ele enviou o Consolador que ele já havia dito para os seus discípulos. E Cristo exalta, né, dizendo que ele iria à casa do Pai, no tabernáculo celestial, e que aqui ele deixaria o Consolador para nos orientar. Que está lá em João 14, 26 e João capítulo 16, versículo 7. Cuja função, né, do Espírito de Deus é convencer as pessoas do pecado e levá-las ao arrependimento, né, dar continuidade à missão de Cristo aqui, a missão que Deus Pai nos capacita para nós proclamarmos o Evangelho, enviando pessoas para a obra, para a missão da Trindade, que é salvar a humanidade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia nos diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meus amigos, aqui está no plural, ou seja, a criação, né, do homem foi feita pela Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e assim foi feita toda a criação. Embora a Bíblia não especifica, né, a Trindade na missão, assim, em particular o nome Trindade, mas ela fala de cada pessoa da divindade da missão. O que nós vemos é que o Deus do Antigo Testamento, ele é um Deus triuno e missionário. Nós vemos isso em Gênesis, que pela primeira vez Deus aparece missionário quando ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mensagem esta dada diretamente de Deus para Satanás lá no Éden, quando ele falou a Satanás que havia incorporado numa cobra e enganado os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E ali uma manifestação mediúnica, né? Como o Satanás faz hoje, nos dias de hoje, e engana muitas pessoas achando que aquela voz que está ali é daqueles entes queridos que morreram, para dizer que pessoas mortas falam. Uma mentira deslavada. E aqui em Gênesis capítulo 3, quando Deus fala que colocaria inimizade entre ele e Satanás e a mulher, ele está falando do descendente principal, no caso de Eva, que é Jesus, que ele derrotaria posteriormente a Satanás na cruz do Calvário, pisando sua cabeça e vencendo a morte e o pecado. Porém, profeticamente, mulher se refere à igreja. E assim nós vemos um Deus missionário que aparece aqui. E após a ressurreição de Jesus, apareceu aos seus discípulos, né, o Mestre Salvador, e faz uma promessa e diz: eis que envio sobre você a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos
do poder que vem do alto, que está lá em Lucas 24, 49. Quando ele fala poder que vem do alto é o Espírito Santo. E aqui mais uma atuação do Espírito Santo. É aqui Jesus mencionando aos discípulos que eles sendo revestidos do poder do Espírito Santo para proclamarem o Evangelho, dando mais dons e talentos para que o Evangelho alcance pessoas. Que na realidade da missão da Trindade é a promessa do Deus Pai, a certeza do Deus Filho no cumprimento da promessa e a afirmação da vinda do Espírito Santo para nos dar sabedoria para todos nós, que fala em Lucas capítulo 3, versículo 16, e Atos capítulo 1, versículo 4, versículo 5 e versículo 8. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. E quando ele fala assim, ele fala através do Espírito Santo, que ele trabalha na sua mente. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, vem até você sabedoria. Quando você aceita sinceramente de coração, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, passa a entendê-las com mais facilidade, né? Você passa a entender que nessa missão existe um comprometimento da Trindade, né? Do Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando na salvação de pessoas. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Jesus quer fazer isto porque te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.